Olá pessoal, meu nome é Cristiane e é aqui nesse canal onde eu gosto de compartilhar muitas coisas com vocês. Então quem não é inscrito, se inscreva e aperte o sininho para receber as notificações de quando eu postar os novos vídeos, assim você não perderá nenhum deles. Dê o like, comente aí abaixo, compartilhe com as pessoas esse vídeo, ok? Hoje eu vou falar de um assunto que já tem me incomodado há mais ou menos uns 25 anos. Só que agora eu decidi falar dele porque realmente estou muito cansada sobre esse assunto e talvez possa ajudar você, ou talvez só eu enfrento isso, né? Não sei, mas as experiências que eu compartilho aqui é para poder ajudar vocês também. E eu espero ajudar vocês mais uma vez para falar sobre esse assunto, porque tem me incomodado muito, sabe? Eu estou cansada de concordar com aquilo que eu não concordo, cansado de concordar com o que eu não concordo. Ser adulto é ter responsabilidades, então cada adulto precisa assumir as suas responsabilidades. E eu, sendo adulta, estou assumindo as minhas responsabilidades aqui diante de vocês nesse vídeo. Cada um de nós teve uma educação diferente e isso faz com que eu discorde de você e você de mim. Mas a pergunta que eu faço é: por que só eu preciso sempre submeter ao comportamento do outro? Por que só eu preciso concordar com o que o outro fala? Estou cansado de concordar com aquilo que eu não concordo. Cansei de sempre me preocupar com o que os outros pensam de mim. Desde criança eu ouço essa frase: não faça isso. O que os outros vão pensar de você? Então, eu antes de falar ou fazer alguma coisa, eu me preocupava com o que os outros iam pensar de mim. Assim, dessa forma, né, eu nem sempre tinha minha opinião própria. Ou eu fazia o que eu queria, ou falava o que eu queria, porque eu sempre pensava mais nas pessoas. Sempre pensando nos outros, pensando em agradar as pessoas, o que os outros vão pensar de mim. Isso não é justo comigo, até porque a vida já é desafiadora demais para eu perder tempo me preocupando com o que os outros vão pensar de mim. Depois de muitos anos, deixando-me ser guiados pelos outros, percebi que eu nunca conseguirei agradar a todos e o único em que eu preciso me preocupar em agradar é Deus. Não vou mais me preocupar com o que os outros pensam de mim, e sim o que Deus pensa de mim. Você também deve fazer essa pergunta: o que Deus pensa de mim? Enquanto perco tempo tentando agradar as pessoas, me desagrado mentalmente, fisicamente, correndo o risco até de estar desagradando a Deus. Não só eu, mas muitas pessoas também vivem em prol de agradar aos outros e não imaginam que podem até estar desagradando a Deus. Então, eu não vou mais concordar com aquilo que eu não concordo, só para tentar agradar quem fala comigo. Muitas pessoas não têm o bom senso, fazem e falam o que vem à mente e não se importa com quem está ao seu lado. Elas são egoístas e só pensam em si próprio. E isso é errado, mas elas não se importam com isso, não se preocupam com nada. Em uma conversa ou um diálogo, um fala e o outro escuta. Depois inverte. O que falava ouve, o que ouvia fala, mas não é bem assim muitas vezes que acontece. Eu conheço muitas pessoas e a maioria delas só falam, mas não ouvem e sempre interrompem a conversa quando alguém começa a falar. Isso não é um diálogo, e sim um monólogo de quem fala consigo mesmo ou dirige ao público expressando seus pensamentos, né? Porque o diálogo, as duas pessoas têm que falar. Isso não acontece nem em uma consulta a um psicólogo, pois o paciente fala, porém depois o profissional falará também dando a sua opinião. Em conversas normais do dia a dia, já dá uma canseira quando só um fala e o outro não te ouve. Quando você consegue uma brecha para falar, ele logo corta, sem que você tenha concluído o seu raciocínio. Eu cansei e pretendo tomar uma atitude sobre isso, pois há assuntos ainda mais sérios que esses que envolvem família, Deus e qualquer outras teorias que podem comprometer principalmente a verdade e também o que eu penso. Poxa, porque eu também tenho as minhas ideias, né? As pessoas precisam respeitar. Não só eu respeitar a ideia das outras pessoas. Assuntos bobos eu até vou deixar de lado, não opinar e não render muito. Mas se for um assunto que envolve Deus e a pessoa não for humilde para aceitar a verdade
ou um assunto que vai me causar um sentimento e me entristecer muito, vou sair de perto. Porque quem não é educado para ouvir o que eu falo, não merece o meu ouvido para ouvi-la também. E aquilo que pode comprometer princípios, eu não vou escutar e ficar balançando a minha cabeça em sinal de concordância, como eu fazia antes, para tentar agradar as pessoas ou não chateá-las. Eu estou cansada de concordar com o que eu não concordo, só para que as pessoas não fiquem chateadas, porque eu também fico chateada em ter que concordar com algo que eu não concordo. As pessoas falam o que vem à sua mente sem se preocupar com a ideia do outro e nem sequer param para ouvir as outras pessoas. Estou falando por experiência própria, tá, gente? Não estou falando de nada que alguém me contou. Eu vivi isso até esses dias, mas eu não vou viver mais porque eu não vou aceitar esse tipo de coisa na minha vida. Muitas vezes eu quis e tentei várias vezes expressar a minha opinião e fui literalmente ignorada. Já cheguei a sair do lugar ou da conversa e a galera nem percebeu que me cortaram ou me excluíram da conversa, não deixando que eu falasse. Talvez seria algo que eu ia falar e poderia até mesmo resolver uma situação, mas não deixaram eu falar. Não sei o porquê, mas imagino algumas coisas, porém eu não terei certeza. E como a maioria das pessoas mentem para se proteger, então se eu perguntar, talvez eu não saiba a verdade. Sempre tive alguém que falava, escolhia ou decidia por mim e eu concordava para evitar confusão. Com isso, eu saía sempre prejudicada por não expressar a minha opinião. Depois de muitos anos, vi que eu não estava sendo justa comigo mesma. Em tentar não entristecer pessoas, eu me entristecia e isso causa até doença. Então, ou eu faço o que é bom para mim também, ou eu não vou fazer mais. Ou eu dê a minha opinião, ou estou fora dessas conversas. Simples assim. Outra coisa que eu quero relatar que me irrita também é aqui. Se um grupo de pessoas vai fazer algo ali, então é em grupo, todos têm que dar opinião. Às vezes eu ouvia ideias que não condizem com o que eu acreditava e eu concordava só para não render o assunto, até porque quem falava geralmente não estava disposto a ouvir o que eu tinha a dizer. Então eu acabava concordando para evitar a confusão. Não vou mais agir dessa forma. Se alguém comentar algo comigo que não condiz com o que eu acredito ou que realmente não está a fim de me ouvir, não vou falar sobre, mas também não vou concordar. Outra coisa que me irrita bastante é um pouquinho diferente do que eu falei agora, mas que também me irrita. Eu não vou mais perder tempo com quem só quer desabafar e não quer nunca uma opinião para resolver o problema que já se arrasta há tempos, porque isso é apenas querer encher a cabeça dos outros e não querer a solução. Todos nós desabafamos com os outros e precisamos fazer isso, precisamos desabafar com as pessoas. Porém, se confiamos em alguém para contar algo, é porque acreditamos que essa pessoa é de confiança e que tem bons conselhos, então ela não tomará as dores de ninguém, porque ela estando de fora vai saber solucionar muito mais os problemas, terá uma melhor visão, um bom senso, uma melhor sabedoria para analisar a situação e poder dar uma opinião para tentar ajudar, já que aquele ou aquela que a procurou geralmente estará com a cabeça confusa por estar sofrendo e não conseguirá ter uma melhor decisão a fim de não se arrepender mais tarde, né? Porque as pessoas estão sempre com a cabeça quente e não vai conseguir tomar uma melhor decisão. Então, no final do desabafo, precisamos parar e ouvir aquela pessoa que nos aconselhou e tentar colocar em prática os conselhos de quem confiamos para tentar resolver a situação. Há pessoas que não querem ajuda, mas apenas desabafar. Não quero ouvir de fato a minha opinião. Talvez porque não querem ser confrontadas nos seus erros por não querer ouvir a verdade.
Darei minha opinião apenas para as pessoas que realmente quiserem me ouvir. Caso contrário, eu direi, não concordo e pronto. E vou deixar a pessoa pensar o que quiser de mim, pois não conseguirei agradar a todos mesmo. Então, para que eu vou me preocupar com o que elas vão pensar de mim? Eu tento ajudar, as pessoas não querem ajuda, então paciência. Quando as pessoas procuram alguém da sua confiança e querem desabafar, é importante que elas sejam ouvidas e consoladas. E talvez nem seja o momento de aconselhá-las, e sim apenas ouvi-las. Isso se for uma primeira conversa, mas se for sempre as mesmas pessoas, com os mesmos assuntos, e você tenta ajudar, dá conselho, e essas pessoas nem tentam colocar em prática, então você estará perdendo tempo com pessoas que não querem mudar, e sim despejar os problemas e se aliviar. Percebo que muitas vezes, perdendo tempo com pessoas que não demonstram querer mudanças em si, e nós, perdendo tempo com essas pessoas, deixamos de ajudar quem realmente quer ser ajudado. Porque tem muitas pessoas que realmente nos procuram porque querem um conselho, querem ajuda. Se estamos perdendo tempo com quem não querem, nós vamos perder o tempo de ajudar alguém que precisa. Há pessoas que só agem erradamente porque não tiveram um bom ensino quando era criança. E o que aprenderam, o que sabem, né? Aprenderam com a vida, no mundão. E só por isso fazem as coisas erradas que fazem. Já outras pessoas tiveram um bom ensino, mas simplesmente não valorizaram e se tornaram pessoas más. Quem não teve um bom ensino e demonstra querer mudar de vida é porque andou observando quem age diferente deles, né? Ou dela. Essa pessoa, quando busca ajuda, tem bons resultados, se tornam boas pessoas, valorizando o ensino que teve, mesmo depois na fase adulta. Mesmo quando elas tiveram o ensino na fase adulta, elas valorizam. E às vezes gastamos o tempo com quem fica o tempo todo culpando os outros, ao invés de assumirem as suas culpas ou as suas responsabilidades. E quem não reconhece o seu erro não vai mudar. E nós, por perder tempo com quem não quer mudar, deixamos de ajudar quem verdadeiramente tem um desejo enorme por se tornar uma melhor pessoa. Vocês se identificam com pessoas assim ou isso só acontece comigo? Deixo essa pergunta para vocês. Gente, por que eu quis trazer esse assunto aqui? Porque algumas pessoas já conversaram comigo falando sobre isso também. E eu notei que não só eu passo por isso, muitas pessoas passam por isso. Gente, eu vou contar da fase, se eu for contar desde a fase que eu era criança até agora, tem muito mais de 30 anos que eu vivo isso. As pessoas dão opinião na minha vida, manda e eu obedeço, manda e eu obedeço. Tudo bem, mas quando eu me torno adulta, eu tenho que tomar as minhas próprias decisões e as minhas responsabilidades que eu tenho, terei que assumir. Todas elas. Quando eu sou criança, eu tenho que obedecer os meus pais. Obedecer quem cuida de mim, se eu não tivesse pai. Alguém que toma conta de mim. Mas depois que eu me torno uma adulta, já casei, já sou mãe, tenho filhos. Eu não tenho que obedecer às pessoas. Eu sou adulta. Eu preciso tomar as minhas próprias decisões e arcar também com as minhas responsabilidades. Ou seja, se eu der um passo em falso, o problema vai ser meu, não vai ser seu, não vai ser de ninguém. E às vezes isso não acontece. Isso não acontece comigo. Não acontecia comigo. Porque até hoje tem pessoas escolhendo para mim, decidindo para mim. A gente sai em grupos, sempre uma, duas, três pessoas dão opinião, o que vai comprar, o que vai fazer, onde vai ficar, o que vai comer. E eu concordando. Por quê? Porque a outra pessoa não está afim de me ouvir. Porque a outra pessoa só pensa nela. O que ela gosta de comer tá bom, problema é seu. Problema meu, no caso, né? Então as pessoas são egoístas, a grande maioria não para nem para perguntar, tá bom para você? Você tem condição financeira para comer isso aqui que nós vamos comer? Não, elas não te perguntam. Elas simplesmente vão comprando, elas vão fazendo, decidem. Sempre tem um líder no meio do grupo que eles decidem por você, que são os mais que fica ali cabisbaixo, que não gosta de confusão. Eu sou uma pessoa que não gosto de confusão e vou continuar
não gostando de confusão. E ensino isso para os meus filhos também até hoje, mesmo eles sendo adultos. Saia das confusões. Eu não gosto e vou continuar não gostando. Porém, eu não vou concordar com tudo que as pessoas falam por mim, para mim, decidem por mim. Não. Se eu estou pagando, eu quero dar a minha opinião. Se eu estou em uma conversa que eu fui chamada, uma conversa, ele fala e eu escuto. Depois eu vou falar e ele vai ter que me escutar. Agora as pessoas despejam um monte de coisa na minha cabeça, falam um monte de coisa das suas ideias, das suas religiões, o que pensa, o que acredita, o que não acredita, e eu fico ali escutando. Quando é a minha vez em que eu devo falar, quando eu consigo entrar na brecha, que eu começo a falar, as pessoas simplesmente me ignoram. A grande maioria, não estão falando todas, mas a grande maioria não querem me ouvir. Não escuta o que eu tenho a dizer. Deram a opinião delas e eu tenho que concordar? Não, não vou concordar mais. Só vou concordar com aquilo que realmente eu concordo. As pessoas estão falando coisas que eu não concordo e eu fico ali. Ah, sim. Sei. Concordando com aquilo que eu não concordo, para não gerar uma confusão com os meus parentes, com os meus amigos, com as pessoas que estão à minha volta. Não, não vou fazer isso mais. E o que é pior, tem assunto que envolve Bíblia, envolve Deus, envolve a minha família, envolve a sua família. Nós não devemos concordar com isso. Eu não vou concordar com isso. Se eu estou em um assunto e as pessoas começam a falar de Bíblia, começam a falar de Deus e começam a falar um monte de heresia. Ah, não, porque a Bíblia está falando assim. Não, está falando assim ou você entendeu assim? Porque a Bíblia não está falando assim. É você entendeu dessa forma. Não é assim que está falando. Então eu não vou mais ficar ali balançando a minha cabeça quando a pessoa está falando errado de Deus, falando errado da minha família, ou falando errado de mim, ou de um pensamento, eu não vou concordar. Ela pode crer no que ela quiser, ela pode falar o que ela quiser, aceitar o que ela quiser, mas eu não sou obrigada e eu não vou aceitar mais. Se a pessoa entendeu a Bíblia errada, o problema é dela para lá, se ela não quer me ouvir um pouquinho que eu entendi ali que parece estar certo. Porque as pessoas têm mania de querer falar para os outros, não querem ouvir os outros. Entendeu daquela forma, eu aqui que sou extremamente simples, às vezes entendi uma palavrinha ali melhor do que ela ou do que ele, que eu poderia falar e nós podíamos compartilhar uns aos outros e nós íamos chegar a um denominador comum. Mas as pessoas não são humildes para me ouvir. As pessoas não querem me ouvir, a grande maioria, eu estou falando para essas pessoas. Não são para aquelas que me ouvem. As que me ouvem, maravilha, obrigado, porque eu também ouço vocês. Mas essas pessoas que só querem estar por cima, porque talvez tenham uma faculdade, porque talvez são um pouco mais estudadas, é líder de alguma coisa, não querem ouvir a gente. E eu não vou ficar concordando com esse tipo de coisa mais. E às vezes falam heresias, falam coisas da Bíblia que eu, Cristiane, não concordo. Então eu vou falar assim, aqui, eu não concordo com esse pensamento seu aí não. E se eu identificar que a pessoa não está afim de ouvir o que eu vou falar, ela vai falar, então você fala o que você entendeu? Aí eu vou falar, não, eu prefiro não opinar. Por quê? Porque se eu sei que a pessoa não vai me ouvir, eu não vou falar. Agora, se é uma pessoa educada que fala, não, eu quero te ouvir, porque eu não tive, o pensamento que eu tenho é só esse. Aí sim, eu vou abrir a minha boca e vou começar a falar. Se a pessoa me interromper e não deixar eu continuar falando, sabe o que eu vou fazer? Simplesmente vou calar a minha boca e vou levantar do lugar. Porque eu não sou obrigada a ficar com raiva por dentro, com nervo, por tentar expressar algo para ajudar uma pessoa e a pessoa não quer me ouvir. E essas outras que vêm desabafar problema na minha cabeça, fala, e eu sempre tento ajudar essas pessoas, não é que eu vou conseguir, eu tento ajudar as pessoas dentro da palavra de Deus, não é com o meu pensamento, é com o pensamento daí que está na palavra de Deus. E as pessoas simplesmente ignoram os conselhos que eu dou, faz isso ou não faz aquilo que você vai se arrepender, as pessoas vão lá e fazem tudo o contrário. Então essas pessoas não querem o meu conselho, elas não querem minha ajuda, elas querem desabafar nos meus ouvidos e sair pra lá. Então esse tipo de pessoa também não quero mais ouvir. Se for uma pessoa que são as primeiras conversas, eu não vou saber se ela só quer desabafar. Eu vou ter que ouvir, aconselhar, talvez eu preciso só ouvir e abraçar e ficar ali com a pessoa. Eu não preciso em todo momento aconselhar, só ouvir. Mas as mesmas pessoas com os mesmos blá blá blá, os mesmos problemas, e você tenta ajudar essa pessoa, nem tenta colocar em prática o que você falou, poxa, quem vem te contar, confia em você. Então pra que vem te contar se ela não quer te ouvir?
Então fala assim, ô minha amiga, Cristiane, eu vim aqui desabafar, tá bom? Não preciso falar nada porque eu já sei dos meus erros, eu não vou mudar, ou eu não consigo, ou eu não quero, ou no momento eu não estou pensando, eu vim aqui só desabafar. Aí sim eu vou te ouvir. Desabafa. Desabafa. Agora a pessoa, não, eu quero uma ajuda, não sei o que, vem cá e pede. Aí você vai e fala, a pessoa não te dá a mínima. Gente, cansei de concordar com o que eu não concordo. Não vou mais concordar, ficar ali balançando a cabeça, a pessoa tá falando heresia, tá falando coisa que eu não concordo, pensamento que não bate com o meu e eu ali concordando? Não, cansei, não vou fazer isso mais. E espero que vocês também, como adultos, assumam as suas responsabilidades como adultos que somos, porque Deus vai cobrar de cada um de nós. Se é assunto de Deus, Deus vai cobrar sobre nós, se nós estamos falando mentiras e heresias. E também as nossas responsabilidades aqui do mundo, que não tem nada a ver, parece que não tem nada a ver com Deus. Deus vai cobrar de nós também o que nós estamos fazendo, falando besteiras e não prestando atenção nas pessoas, sendo egoísta, só pensando em si, não pensa no próximo, fala o que quer, decidem pelas pessoas. Deus vai cobrar de nós. O assunto é um pouco sério, não tem como dar uma risada aqui no final, porque eu estou indignada em ter que concordar com aquilo que eu não concordo. Espero ter ajudado vocês e quem gostou, compartilhe esse vídeo com alguém, porque talvez pode ajudar as outras pessoas também. Deus abençoe e tchau.